Se você é mais antigo no canal, você deve lembrar da loja Pano de Vela. Acontece que ela se tornou a parceira oficial do Nerd All Stars. E agora, muito mais coisa foi adicionada e atualizada no site panodevela.com.br. Tem camisetas, inclusive são as que eu uso nos vídeos. Tem meias, Funko Pop, chinelos temáticos e inclusive os meus desenhos. Quadros desenhados e pintados por mim mesmo. E para comemorar, os 10 primeiros quadros vendidos irão autografados. E se você usar o cupom NerdAllStars5, você vai ganhar 5% de desconto em qualquer item do site. Então dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição e passa lá na panodevela.com.br. Um empresário milionário, patrocinador e agente dos heróis mais poderosos da DC. Alguém que ganhou a confiança dos super seres, que por muitas vezes agiu em prol do heroísmo, mesmo que de maneiras controversas. Mas que no final se demonstrou como um dos maiores traidores das HQs. Esse é Maxwell Lord. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a origem. Maxwell Lord foi criado por Keith Giffen, J.M. DeMatteis e Kevin Maguire, surgindo pela primeira vez em Liga da Justiça número 1 de 1987. Maxwell Lord IV é filho de um ex-empresário bem-sucedido, mas diferente do seu pai, Max tinha uma índole bem diferente. Maxwell se tornou um empresário amoral, que não era necessariamente malvado ou um vilão, mas que não tinha muitos escrúpulos para conquistar o que desejava. E o seu desejo sempre foi o poder. Ele era um jovem executivo ambicioso e arrogante, criado para acreditar que o jogo não importava e só a vitória valia a pena. Ele cresceu na empresa em que trabalhava, mas nunca foi o suficiente. Com isso, ele se aproximou do presidente da companhia na intenção de tomar o seu lugar. O homem gostava de montanhismo e, incentivado por Maxwell Lord, eles partem para uma escalada onde Max pretendia forjar um acidente. Mas ele desistiu no meio do caminho. Só que, como ironia do destino, um acidente realmente aconteceu. O presidente da empresa caiu num abismo e Maxwell partiu para buscá-lo, mas ao entrar nas profundezas das cavernas, encontrou um computador alienígena. Uma máquina que lhe mostrou novas possibilidades de crescimento. A partir daí, um novo Maxwell Lord surgiu. Ele se tornou o presidente da empresa, e mesmo assim, não era o bastante. Por isso, ele criou a sua própria companhia, as empresas Maxwell Lord. Com isso, ele se tornou um dos empresários mais ricos e poderosos do mundo, com uma mente a nível de gênio. Ele devia parte disso ao computador alienígena, e o computador dependia de Maxwell para ser o seu peão. Com o dinheiro e a tecnologia alienígena, Maxwell começou a armar esquemas para conseguir as suas conquistas. E uma das primeiras era ser o empresário e representante da Liga da Justiça. Ele conseguiu reestruturar a equipe, transformando-a em internacional, algo que era uma coisa boa, mas feito por meios questionáveis e antiéticos. A desculpa utilizada pelo computador é que ele buscava a paz mundial, mas no fundo, a sua verdadeira intenção era a dominação do planeta. O sistema operacional era na verdade um ser chamado Kilgore, que teve um conflito antes com o Flash e depois de derrotado ficou dormente naquelas cavernas até ser encontrado por Maxwell Lord. Então, quando Max percebeu isso, ele se revoltou e destruiu a máquina, se libertando daquela influência alienígena. Até esse momento, Max era só um empresário muito amoral, mas não um vilão. Ele realmente dizia querer o bem e tinha em certos momentos atitudes heróicas, sendo até mesmo sondado telepaticamente pelo Caçador de Marte e aceito realmente como parte da Liga. Até a saga Invasão, onde uma bomba genética explode e afeta algumas pessoas pelo planeta, lhes dando habilidades especiais. E uma dessas pessoas foi Maxwell Lord.
Aparentemente, Max era um humano normal, mas ele passou a possuir a habilidade de manipulação mental e persuasão telepática, e a única forma de saber quando ele usava o seu poder era porque escorria um pequeno fluxo de sangue do seu nariz. O seu poder era fraco, e ele na verdade não fazia questão disso. Ele continuava sendo um aliado dos heróis, até que durante um crossover entre a Liga da Justiça da América e a Liga da Justiça da Europa, ele acaba sendo baleado e entra em coma. Só que nesse período, o seu corpo foi dominado por um vilão chamado Pesadelo, ou Dream Slayer, e ele expandiu enormemente o poder de Maxwell Lord, tanto que ele conseguiu dominar a mente de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Esse evento quase acabou com a Liga, mas a Feiticeira de Prata conseguiu conter o Pesadelo e libertar Max do coma. Mas logo em sequência, Maxwell Lord descobre que tem um tumor cerebral, que o fez perder os seus poderes, e por causa da doença, ele aparentemente morre. Kilgore, o sistema alienígena que o possuiu antigamente, estava só esperando a oportunidade certa para agir de novo, e antes da morte de Max, ele fez uma espécie de download da sua mente e a implementa no robô Lord Havoc. Mas depois ele cria uma espécie de duplicata ciborgue com a aparência de Maxwell Lord, que ressurge até mesmo reunindo alguns heróis da antiga Liga para um novo grupo que durou pouco tempo na verdade, chamado de Super Buddies. Só que na verdade, a gente descobre depois que o problema começou anos antes, logo quando Max tinha sido considerado morto pelo tumor. Acontece que quando Coast City foi destruída por Mongul, logo depois da morte do Superman, a mãe de Maxwell Lord vivia ali e foi dizimada na tragédia. E a partir daí, Maxwell Lord passou a nutrir um receio e um ódio contra os meta-humanos. Ele passou a ver como os conflitos entre os superpoderosos abalavam a segurança mundial. Ele via como um homem rico, famoso e mesmo um pilar da sociedade como Lex Luthor era considerado perigoso, enquanto alguém com níveis de poder de um deus como Superman não era. Então, a partir daí, Max iniciou um plano por trás das cortinas para eliminar todos os super seres. Ele não tinha morrido de tumor, ele tinha na verdade se tornado um vilão. Max passou todos esses anos adquirindo informações sobre os super seres, reunindo um banco de dados gigantesco e sem se expor, era líder de uma organização governamental chamada Checkmate, onde ele era o Rei Negro. Maxwell Lord recebeu de Alexander Luthor Jr. o controle do satélite Irmão Olho, criado pelo Batman para monitorar o planeta e os meta-humanos. E a partir dele, usou o projeto OMAC, criando ciborgues programados para caçar e matar qualquer super ser. Só que Ted Kord, o Besouro Azul, acabou descobrindo todo esse esquema em 2005, pouco antes do início da Crise Infinita. Então, sem outra opção, Maxwell Lord lhe dá um tiro na cabeça, matando o Besouro Azul. O plano de Max com o Zomac acaba sendo destruído, mas o seu poder de domínio mental está num nível tão elevado que ele consegue comandar telepaticamente o próprio Superman. Maxwell cria uma ilusão onde o Superman vê Darkseid ao olhar para o Batman e o espanca brutalmente, quase matando o Homem-Morcego. Nesse mesmo momento, ele faz com que o Superman veja o Apocalipse ao olhar para a Mulher Maravilha, a única que seria capaz de deter os planos de Maxwell Lord devido à sua resistência telepática. Assim, a Mulher Maravilha o confronta num arco Sacrifício de 2005, e usa o seu laço da verdade, onde Max diz que ele nunca vai parar. Mesmo que ele seja derrotado, ele vai voltar a dominar o Superman até que os seus planos sejam realizados. Então a única forma definitiva de pará-lo seria matando-o. E é o que a Mulher Maravilha faz. Sem outra opção, ela quebra o pescoço de Maxwell Lord, liberando o Superman do seu controle. O problema é que essa ação estava sendo gravada por Max, dando a sua cartada final, prejudicando a heroína para sempre. O vilão passou um tempo morto, até que foi revivido durante o arco O Dia Mais Claro, onde ele recebeu uma missão da Entidade da Vida, assim como os outros, e a sua missão era matar Magog.
Maxwell Lord consegue manipulá-lo mentalmente para que Magog cometa suicídio, cumprindo assim a sua missão e evitando que naquela realidade acontecessem os eventos de Reino do Amanhã. Max tentou usar um mecanismo para aumentar o seu poder mental e afetar a todos pelo mundo para que esquecessem das coisas que ele fez. Mas ele foi caçado e impedido por alguns poucos integrantes da antiga Liga da Justiça Internacional que não sofreram com o seu ataque, como o Capitão Átomo. E a partir daí, ele sempre tentou se vingar da Mulher Maravilha por tê-lo matado. Mas pouco tempo depois vieram os Novos 52 e reescreveram a história. Agora, Maxwell Lord já era ex-agente e líder da Checkmate, a agência governamental de controle meta-humano. Nessa versão, Max já parecia ter poderes desde jovem e é um dos principais responsáveis pelos acontecimentos do arco Liga da Justiça vs Esquadrão Suicida. Fora dos quadrinhos, Maxwell Lord já apareceu na animação Liga da Justiça Sem Limites e, em live action, apareceu na série Smallville e mais recentemente na série da Supergirl. E nos filmes, até agora não surgiu, mas indícios dizem que ele pode aparecer no novo filme Mulher Maravilha 1984, sendo interpretado pelo Pedro Pascal. Maxwell Lord surgiu simplesmente como um empresário, ganhou a confiança dos heróis e se tornou um dos maiores traidores. Na sua mente distorcida, ele fazia tudo por um bem maior. Ele queria salvar os humanos da influência dos super-seres. Sem medir esforços para conquistar os seus desejos, Max era um humano que se tornou um meta-humano, mas que odiava os supers e, na sua cabeça, fazia de tudo para salvar a humanidade. Um personagem frio, calculista e uma das maiores decepções da Liga da Justiça. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia o Maxwell Lord. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.